canal, que é Magno Holanda. Hoje vamos falar um pouco sobre essa questão dos debatedores políticos, de forma bem razoável, obviamente. Mas antes gostaria de convidar você a clicar aí no sininho, a inscrever-se no canal, se gostar do conteúdo, compartilhar, indicar para seus amigos, porque é dessa forma que você pode ajudar esse canal a crescer, certo? Também você pode, se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, use esse espaço aí do comentário, sinta-se à vontade, certo? Sempre que eu puder, eu respondo. Então vamos lá ao conteúdo de hoje, certo? Bem, hoje o que mais temos nas redes sociais são os chamados debatedores. Na época que eu fazia o concurso, fazia o curso de graduação lá na UEPB, já existia essa espécie de selvagem. E até na época eu brinquei, né? Pô, vocês ainda não leram um gibi da Mônica sequer, já querem serem senhores do saber. Vão com calma, gente. A vida tem muito a ensinar a gente. Tenha as suas convicções, defenda as suas convicções, mas sempre com a porta aberta para outras possibilidades. Nesse universo tão infinito de saber, é impossível você dominar todas as coisas, sabe? É tipo você querer defender uma cloroquina, por exemplo, sem você entender do conteúdo. Eu não posso defender a cloroquina, nem posso dizer de forma absoluta que ela resolve o problema da pandemia. Não tenho como dizer por quê. Primeiro, eu não sou da área. Segundo, porque não fiz nenhum tipo de experimentação científica para isso. Então fica para as pessoas que gostam de adivinhar, defender pontos de vista mais dogmáticos. Mas sobre a questão dos debatedores, existem duas pessoas que entram num confronto de argumentos. São as pessoas, esse grupo, são os debatedores, eles não defendem os argumentos, eles defendem suas posições, é diferente. Defendem a si mesmo, defendem o seu ego, é tanto que dificilmente você vai encontrar um debatedor que tenha a humildade de dizer, pô, eu errei. Não, por quê? Porque ele está ali para um tudo ou nada, um vale tudo, para defender seus argumentos. Se possível, ele lhe exclui das redes sociais, se possível, ele lhe exclui da sua família, ele lhe agride verbalmente e até fisicamente. Dependendo da situação, ele pode até lhe agredir fisicamente. Essa é a figura típica do debatedor. Existe aquela pessoa que gosta de discutir ideias, gosta de discutir argumentos. Essa pessoa ela vai apresentar os seus fundamentos, vai defender suas ideias, mas a qualquer momento ela pode ser convencida de que está errado. E ela tem humildade para entender que não é senhora do saber e volta atrás, se necessário até pedindo desculpas. Coisa rara nas pessoas, né? Então, veja bem, o problema dos debatedores, da maioria, certo? São mais selvagens, é que eles precisam argumentar. E para argumentar, para defender o seu ponto de vista, para você defender seu ponto de vista, para você argumentar, você precisa ter, obviamente, argumentos. Não é assim que funciona? Você precisa ter ideias, precisa ter teses, você precisa ter leituras, certo? E tudo isso demanda tempo, demanda sacrifícios, porque você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta para estar estudando, para estar lendo. Você tem que ler bastante, tem que pensar bastante. São horas pensando, refletindo, lendo, questionando, estudando, para você ter uma base boa para defender a sua ideia. Tem que treinar bastante, questão de argumentação, desenvolver sua eloquência e tal. E normalmente as pessoas não têm coragem de fazer isso. Certo? Tem preguiça, tem indisposição de buscar esses argumentos.
uma boa parte tem a capacidade intelectual, uma parte bem significativa, a parte cognitiva é boa, mas não tem coragem de utilizar. Outros não tem mesmo, são pequenos animaizinhos, tá? Então eles não conseguem, eles vivem quase que instintivamente. São menos do que um papagaio, porque pelo menos eles têm a capacidade de ter consciência, o papagaio não tem. O papagaio repete sem ter o nível de consciência que tem os seres humanos. Tem essa diferença bem significativa. Então, mas além da preguiça, outra coisa que leva eles a não buscar a informação, a não buscar o argumento, é medo. Medo de que estejam errados, medo de não encontrar fundamentos para aquilo que eles defendem e principalmente medo de descobrir a si mesmo. Eu pergunto às pessoas, você defende qual ponto de vista? Aí a pessoa fala, ponto de vista A, mas por que você defende? Você já pensou a si mesmo por que você tem essa tendência, esse desejo de defender esse ponto de vista? Aí as pessoas, não tem que pensar a mim mesmo, tem que pensar a ideia, não. E na verdade a gente começa a refletir alguma coisa pensando a si mesmo. A coisa começa em nós, não começa lá fora. Por que eu gosto de político A? Por quê? Por que eu defendo as ideias desse político? É uma questão de identificação, uma questão de paixão, sabe? E outras coisas mais, certo? Porque ele faz coisas que eu não tenho coragem de fazer, tenho vontade, mas não tenho coragem, e assim por diante. Então, as pessoas elas têm medo de descobrir quem elas são. Então, elas preferem não buscar a informação, não fazer a argumentação, não desenvolver suas ideias, sua eloquência. Então, como elas não têm e elas sabem que se entrar num debate elas vão perder, o que é que elas fazem? Elas agridem. A agressão é uma pura denúncia de que a pessoa não tem como argumentar, não tem o que argumentar. Então ela xinga sua mãe, ela lhe xinga de comunista, ela lhe xinga de fascista, certo? Se você fizer uma crítica, mesmo que construtiva, de um lado você é fascista, do outro você é comunista, ou seja, você nunca escapa, você nunca é uma boa pessoa, por mais que você se esforce, para esse grupo de selvagens, entendeu? Eles não têm hombridade não têm humildade para chegar e depois de pedir desculpa, eu errei, eu parti, que é natural, às vezes você se envolver emocionalmente com isso, então, mas eles não têm essa coisa da consciência de ser humilde, eu errei, eu vou pedir desculpas, tá? Outro dia um rapaz me excluiu das redes sociais e até convocou a população do Facebook a me excluir, tá? Esqueceu de uma coisa, que graças a Deus eu trabalho desde os 10 anos de idade, eu que me sustento, eu não dependo de rede social, tanto que eu me candidatei à política, não era pensando em enriquecer na política, era para colaborar. Não deu sucesso, beleza, eu nunca mais entrei, certo? E nem pretendo mais, tá? Boa sorte a quem queira, certo? Possa ajudar a sociedade de outras formas, por exemplo, através de esclarecimento, orientações. E outra coisa, a maioria das pessoas que estão ali no Facebook são pessoas amigas, são familiares, são pessoas idôneas, são pessoas bacanas, que são dogmáticas, um ou outro que é assim. E eu não excluo ninguém, mesmo se chegar a xingar a minha mãe, eu não excluo. Se a pessoa quiser sair, boa sorte, que vai ver suas experiências, mas eu não excluo nada, tá? A não ser que a pessoa passe dos limites, fique ali perturbando o tempo inteiro, como já aconteceu. Eu acho que na minha vida das redes sociais eu excluí umas 2 pessoas, tá? Então, pessoal, fica isso aí.